aumento total de preço. Não é julgamento de candidato. Você faz uma regra, você não consegue executar, você põe em risco o próprio arcabouço fiscal. Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Antes de qualquer coisa, já me confirmem aí que vocês conseguem me escutar direito, me ver direito, porque volta e meia tem tido alguns problemas. Aparentemente, o que estava não funcionando aqui voltou a funcionar milagrosamente. Então, imagino que esteja tudo certo aí. De qualquer maneira, bom dia a todos. Vamos falar um pouquinho sobre o Trump, sobre esse cansaço que o mercado já está do Trump, de vai para lá, volta para cá, diz uma coisa, desmente a mesma coisa. Obrigado, Edwin. E aí, o mercado reage de uma forma que agora já não começa a ser mais aquela coisa, o Trump disse isso, e aí, bum, tudo explode, né? Trump disse aquilo, bum, tudo implode. Então, acho que a gente vai começar a ver agora um pouco de menos impacto, né, no... Olha o Rodolfo aí. E eu dando tchau, né? Menos impacto do que o Trump tem falado, né? Eu não separei aqui entre o que a gente vai falar. Eu vou falar do Trump, vou falar do Haddad ontem, arranjando uma forma. E aí vocês vão entender um pouco também por que os bancos reagiram tão bem ontem na sessão. Porque o Haddad estava falando em como é que o governo novamente vai ajudar os bancos a ganharem uma grana preta. Depois eu explico para vocês. A gente vai falar também sobre a fala do Hugo Mota, né, dizendo que, olha, essa compensação aí para o IR de 5 mil subiu no telhado, né? Eu estou traduzindo para vocês, obviamente não foi isso que ele falou, mas subiu no telhado, vocês vão entender. Também vamos falar sobre o resultado da Hypera, o que esperar aí sobre o resultado da Vale que sai hoje, e eu não coloquei, era isso que eu estava falando, não coloquei essa história do INSS, né? Mas eu quero só agora, já nesse comecinho, só deixar, porque eu não consegui olhar com isso com cuidado que eu acho que eu devia ter, então só vou falar um pouquinho do que eu entendi. Existia um esquema, amigo, você vê como é importante você dar uma olhada de vez em quando no extrato da sua conta. Eu sei que a gente fica assim, mas está entrando dinheiro, está saindo, está tudo certo, se não aparecer aquele aviso, está no cheque especial, está tudo bem, quando na verdade não é bem isso. Algumas associações, algumas entidades, aparentemente uma delas, inclusive, tem um irmão do presidente Lula como vice-presidente, tem acordos, né, com o INSS para fazer desconto em folha, né, aquele crédito consignado para aposentados do INSS. E aí o dinheiro é distribuído, o dinheiro dessa dívida, né, você contrai uma dívida e o pagamento é descontado diretamente do seu salário e distribuído diretamente para quem operou esse empréstimo, esse crédito. E aí essas entidades estavam ganhando um dinheirinho de empréstimos consignados feitos com os aposentados. Detalhe pequeno, bebê, como diz o rapaz lá do Instagram. Detalhe pequeno, os aposentados não sabiam que tinham emprestado esse dinheiro, tá? Isso mais do que dobrou de 2023 para 2024, parece que está na casa aí de 2,8, 2,5, 2,8, entre 2 e 3 bilhões de reais ao ano, que foram, eu não sei se esse dinheiro foi embolsado, é isso que eu estou falando do cuidado, né? Ou se esse dinheiro foi o tanto de crédito que foi concedido, mas está na casa aí dos milhões de reais do dinheiro que foi desviado por essas entidades em nome dos aposentados. O que eles faziam? Você coloca ali, faz um empréstimo pequenininho de 30, 40 reais de mensalidade, o camarada não notava isso na conta, porque ele não acompanha, não vê de vez em quando o extrato para ver o que está sendo descontado, e esse dinheiro ia diretamente para o bolso dos golpistas. Como diria o meu amigo Cazuza, eu vejo um museu de grandes novidades, né? Se você utiliza os mesmos métodos, por que teríamos resultados diferentes, né? Está aí o que todos nós já sabíamos que ia acontecer, e aí temos o maior escândalo recente, se não histórico, do INSS, com essa história do crédito consignado. Então, fique de olho na sua conta, porque às vezes, né, tem gente dando golpe. Era tipo aquela história que tinha antigamente, olha,
parecer um negócio de R$1 na minha conta, né? R$1 não muda nada na vida de ninguém normalmente, mas você imagina R$1 na conta de 50 milhões, não é mesmo? Olha só, mágica, né? Faça isso milhares de vezes e veja a mágica acontecer. Pois bem, vamos chegando então. Bom dia, Eneida. Bom dia, meu querido Edwin, Fábio, o meu amigo Rodolfo Borges, que foi aniversário dele semana passada ou foi essa semana? As coisas estão passando tão rápido que foi essa semana. Inclusive, quero reiterar aqui meus parabéns para o meu querido Rodolfo, eu falei isso para ele, vou repetir aqui publicamente, um privilégio conhecer o Rodolfo, que é uma cabeça extremamente brilhante e um cara excepcional. A Maria Lúcia, dei bom dia para a Maria Lúcia aqui. Ah lá, ó. Tá doente no feriado, mas tá firme e forte para trabalhar. É assim, Maria Lúcia, é assim que funciona mesmo. Dá até um pouquinho de raiva, né? Mas assim, pior é não ter saúde. Então, que faça. Aí, o Rodolfo ainda tá aí. Que faça bem aí o trabalho, pelo menos, que o pior é não poder trabalhar. Odilei Pinheiro aí também está por aqui, bom dia, e vamos lá, vamos falar rapidinho do nosso querido Trump. Aliás, o Rodolfo, qualquer dia, vai participar aqui também, só estou pensando aqui numa pauta mais específica. Aí, o Edwin acabou de falar isso, a entrevista, o Rodolfo. Irei. Vamos lá. Então, tá aí o nosso querido Trump, que está cada dia mais confuso, ou pelo menos se faz de confuso para passar bem. E aí fala num dia que, olha, eu vou mandar o Powell embora, e no dia seguinte diz, olha, não fui eu que falei isso, não tem nada disso, né? O ruim disso tudo é que hoje em dia não é só falar, né? Ele fala, escreve, e a gente tem lá o escrito, mas ele falou que ia mandar o Powell embora, no dia seguinte disse que não era nada disso, que estava tudo bem, falou que a China estava caminhando para um acordo, depois aquela coisa ficou meio estranha, o Wall Street Journal deu uma notícia baseada em fontes, e aí vocês lembrem-se do que eu sempre falo sobre fonte, né? Até em função da experiência com jornalismo, né? A fonte, ela tem um interesse, que aquela mensagem dela fique pública. E é bom você sempre sopesar este interesse, né? Então, qual é o interesse da fonte? Né? Qual era o interesse da fonte do Wall Street Journal para dizer que a China ou os Estados Unidos cortariam as tarifas chinesas unilateralmente, né? Sairia do 145, porque o Trump tinha dito que 145 ia ficar bem longe do 145, aí o Wall Street Journal e a Reuters chegaram a dizer de algo em torno de 50, 60, aí o Bassett saiu falando, olha, não tem nada disso, a gente não vai fazer um corte unilateral. A verdade é que quanto mais o tempo passa, pior fica para o Trump, mais fácil fica para a China, e é por isso que aquele telefone, meu querido Trump, não toca. Xi Jinping não vai ligar, não está ligando aparentemente, porque para ele está tudo bem. Óbvio que não está tudo bem, mas ainda pode ficar melhor para ele essa mesa de negociação. Inclusive, começou o pessoal da Casa Branca a falar que realmente 145 era só para trazer a China para a mesa de negociação, etc. e tal. O Trump começou com essa história, vai ficar bem longe de 145, mas não vai ser zero, e isso a China, obviamente, está disposta a negociar. Isso acabou ajudando o mercado bastante ontem, apesar desse cansaço que o mercado está tendo dessas idas e vindas, né? Se você olhar aí para o S&P 500 ontem, você vai ver que, ó, nesse começo, essa primeira seta verde aí, mais aqui no meu cantinho aqui, chegou a 3,48% de alta o S&P 500, que é aquele índice que reúne as 500 maiores empresas americanas, para depois acabar fechando o dia aqui em 1,67, se não me falha a memória, está apagado o número aí para mim, 1,67, pronto. 1,67, quando começou a sair essas notícias de que, olha, não é bem isso, a Casa Branca desmentindo, não vai ter corte unilateral, etc. e tal. O efeito foi parecido na Nasdaq, a Nasdaq chegou a subir aí 3,50 também, para fechar em 1,11 no fim do dia. O dólar chegou a respirar um pouquinho aliviado, voltou a se valorizar, mas mesmo assim continua aí num ritmo forte de desvalorização. O pessoal do mercado americano, meio chateado com isso, diz que é
em função dessas idas e vindas do Trump, esse estilo Trump de fazer negócio, que tem atrapalhado e tem transformado o dólar, tem feito o dólar funcionar quase como se fosse uma moeda emergente, né? Para o Brasil não tem nada a ver com isso, o dólar acabou desvalorizando aqui, caiu bastante no começo da sessão, também em função disso, acompanhando mais ou menos esse movimento da Bolsa, e depois fechou numa queda um pouquinho menor, se não me falha a memória, aliás, sem memória agora, 5,70, mas chegou a 5,67, 5,66, se não me falha a memória. O Ibovespa correu também da mesma forma, está aqui o Ibov, cadê o Ibov? Está aqui o Ibovespa, correu mais ou menos da mesma forma, no começo do dia, chegando a subir aí 2,18, para depois fechar em alta de 1,34% no fim do dia. Beleza? Então, a gente tem uma noção aí boa do que foi a sessão de ontem e por que desses movimentos, né? O Trump, obviamente, continua, né, nesse jogo, mas já um passo atrás, porque sabe que a China não vai negociar nesses termos, a China está segurando, e é um pouco daquilo que a gente falou com o professor Dumas, é um pouco daquilo que o Maílson falou com a gente também, que é democracias versus ditaduras, né? Democracias, você tem gente indo atrás de você quando você faz algo que as pessoas estão vendo como ruim. Em ditaduras, você simplesmente reprime esse tipo de coisa. E é por isso que ontem, lá nos Estados Unidos, 12 estados entraram com ação judicial contra o Trump, contra as tarifas do Trump, dizendo que, olha, o Trump não pode fazer isso à revelia do Congresso, né? Política tarifária, apesar de o Trump ter argumentado que é uma emergência, etc. e tal, esse déficit comercial americano é antigo, é normal e não dá para você chamar isso de emergência. Então, foi isso que acabou motivando esses 12 estados a entrarem com ação na justiça, mais porque tem a Califórnia que já tinha entrado antes, né, no comecinho do mês, a Califórnia já entrou com uma ação judicial contra as tarifas, pedindo o cancelamento aí das tarifas ou uma revisão, pelo menos, das tarifas. Desses 12 que entraram ontem, apenas 2, e aí tem que entender isso também, apesar disso tudo, como é que se fala? Tem, obviamente, um quociente, um peso político nessas ações, apenas 2 desses 12 estados, que é Nevada e Vermont, e lembrando que são 50 estados nos Estados Unidos, tá? Apenas 2 desses 13, então, que têm ação contra os estados, contra a Casa Branca em função das tarifas, são liderados por republicanos. Então, obviamente, a oposição fazendo o barulho que precisa fazer para ser oposição, não é mesmo? A oposição não é só ficar sentado esperando as coisas darem errado ou darem certo, né? Oposição é fazer barulho quando você acha que as coisas estão indo para o lado errado, e é mais ou menos isso que está acontecendo lá com as tarifas. Lembrando, né, resumindo, quanto mais o tempo passa, melhor para a China, e a China já sacou que isso é uma vantagem para ela, né? E o Trump começa a mostrar sinais de que tudo isso está ficando muito caro para ele. Bom, dado esse momento internacional aqui, mais rapidamente, porque a gente também está cansado de falar tanto do Donald Trump, e a gente já sabe que nada do que está aí será o que vai estar por aí daqui a um tempo, né? Isso tudo será renegociado, etc. e tal, mas, lembrem-se, tem 2 itens aqui que são importantes. Um é a China sentar para negociar, e o segundo é o Fed cortar juros, ou pelo menos manter os juros onde estão. Se uma dessas coisas não aconteceu, ou as duas não acontecer, esse plano de tarifas do Trump vai por água abaixo e vai causar um problema seríssimo de inflação nos Estados Unidos e recessão econômica provável. Apesar de tudo, o pessoal tem visto entrar muito dinheiro em tarifas, como o Trump disse que aconteceria, porque no começo não tem problema. O consumidor vai pagando e fica tudo assim. Mas esse passo atrás do Trump, aparentemente, já foi em função de conversa dele com
com empresários, grandes empresários norte-americanos que estão com medo de falta de produtos e aumento muito forte nos preços, principalmente no varejo. Beleza? Bom, vamos passar então para o nosso querido Brasil, e eu queria falar do meu querido e esquecido, quase não falo nele ultimamente, em função aí do Donald Trump, que tem me atrapalhado nessa minha busca pelo nosso Fernando Lero Haddad, que ontem, nesse evento aí da CNN, falou que a gente não vai entrar em recessão, que está tudo bem, quase falou da marolinha de novo, né? Se segurou para não falar essa besteira tão grande. Mas, né, se vocês lembrarem do Lula lá atrás, falando que não, tem um tsunami lá fora e aqui é marolinha. A marolinha a gente pagou uns 5, 6 anos depois. Mas está tudo bem, né? Faz parte do jogo. A gente conversou sobre isso na terça-feira, inclusive quem não assistiu pode assistir lá na terça-feira. Só sobre o Trump rapidinho, a newsletter do Esquina de 3 semanas atrás, se não me falha a memória, fala sobre aquele relatório do Stephen Miller e é o que todos vocês que têm algum apreço pelo seu dinheirinho no mercado devem dar uma olhada, tá? Aquilo lá é um manual do que vai acontecer e das condições para que as coisas aconteçam. Então, essa história de Fed ser complacente e olhar mais para uma possível queda na atividade econômica do que para a inflação e a China sentar à mesa para negociar, está tudo lá também, tá? Bom, voltando aqui para o nosso Fernando Lero Haddad, o Fernando, então, ontem falou que... Fernando, olha, íntimo. O ministro Haddad, então, falou que a gente não corre risco de recessão, o Brasil está bem posicionado para o que vai acontecer, e conversa vem, conversa vai. Perguntaram para ele sobre crédito imobiliário, que o Haddad já vem falando há algum tempo, de vez em quando ele dá uma pitadinha, falando, olha, crédito imobiliário, vamos dar uma olhada no crédito imobiliário, no mercado secundário de crédito imobiliário, e aí ele diz... vocês. Vou ajudar vocês, meus pequenos gafanhotos. O que o nosso querido Fernando Lero Haddad está dizendo? Está dizendo que, olha, nós queremos impulsionar o crédito imobiliário, né? Queremos que as pessoas tenham acesso... De novo, eu fiquei sem som? Pô, estava lendo a frase do... Que coisa estranha isso, né? Não era para isso acontecer, gente. Deixa eu fazer posso fazer um teste? Vou fazer um teste. Bom, tá aí a frase, eu vou ler de novo, só para quem está só ouvindo a gente. A frase dele ontem foi o seguinte: ainda estamos devendo uma solução para o mercado secundário de créditos imobiliários no Brasil. O Brasil não tem um bom mercado secundário de crédito imobiliário, então fica tudo no balanço do banco e o banco não consegue limpar o balanço para alavancar a poupança orientada para o crédito imobiliário. E aí, amigo, se você der uma olhada ontem aqui, ó, os bancos subiram, ó. O Bradesco subiu 2,90, o Itaú subiu 2,10, o Santander, cadê o Santander aqui? Bom, os bancos, de qualquer maneira, reagiram bem. Por quê? Porque o que o nosso querido Fernando Haddad está falando sobre este assunto de crédito imobiliário no mercado secundário é o seguinte: imagina o seguinte, você é um banco, você empresta dinheiro para alguém, para essa pessoa comprar um imóvel, certo? E você fica com essa dívida. E com o risco da pessoa pagar ou não pagar. Mas, se o crédito, se o secundário é vibrante, eu, como banco, posso vender essa dívida para outra pessoa, com um desconto. Falo, olha, eu fiz um empréstimo para esse camarada aqui de R$1 milhão, mas eu vendo para você por 900 mil. E quando ele pagar, eu nem recebo isso. Esse dinheiro passa por mim, mas vai direto para você. Certo? Então... O banco tira essa dívida do balanço dele, porque ele não é mais um risco, não é mais um passivo do banco, né? Não é mais um risco do banco, essa inadimplência, e aí ele consegue emprestar mais dinheiro. Se ele emprestar mais dinheiro, ele ganha mais dinheiro, e nunca na história desse país, e isso o Lula esteve muito certo todas as vezes que esteve na presidência, os bancos ganharam tanto dinheiro e vão ganhar de novo, eu falo isso desde que o Lula foi eleito. Pode buscar, amigo.
né, busquem conhecimento, como diria o extraterrestre Bilu. Se você olhar para o que foi a Bolsa nos anos do governo Lula, está tudo acontecendo a mesma coisa, do mesmo jeitinho. Se você olhar varejo, bancos sempre andam muito bem, obrigado. Então, e banco, amigo? Banco no Brasil, para perder dinheiro com banco, só o nosso querido Gabriel Galípolo, que foi do banco antes, não do Banco Central, de um banco privado aí, que eu não lembro o nome, mas ele conseguiu ter prejuízo em 2 anos consecutivos. Mas aí não é para qualquer um, é coisa de profissional. Mas está melhor no Banco Central, aparentemente, meu querido Gabriel Galípolo. Não quero ficar falando mal das pessoas aqui neste programa, porque não vale a pena, né? Então tá aí, o nosso querido Haddad defendendo os bancos, né, com essa história de que vai arranjar uma saída para o crédito imobiliário. E ele fala ainda nesse evento aí da CNN, continuando essa história, ele fala, olha, só que com os juros onde estão, 14,25, isso ficou muito caro para o governo, então a gente está tentando uma outra solução, tá bom? Fiquem atentos, mas banco é sempre um bom negócio no Brasil, lembrem-se disso. Além disso, aqui nesse mesmo evento estava presente o nosso querido Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados. Olha ele aí, ó, com esse sorriso simpático. Eu gostei muito dessa foto. O nosso querido Hugo Mota falando lá que, olha, a gente vai ver também revisão de gastos, tem que dar uma olhada nos gastos do governo, reequilíbrio fiscal, aquela coisa toda, blá, 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 até que em determinado momento ele resolveu falar a seguinte frase. Eu não vou sair da tela agora, vou ler aqui, com ela pequenininha aqui, desculpe quem está no celular, eu sei que é difícil de ler aqui, mas vou fazer isso para vocês, então só ouçam. É praticamente impossível, diz o nosso querido Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados, o Congresso não mexer em uma proposta como essa. Do que ele está falando? Ele está falando da proposta de isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000 mensais. E nossa função do Congresso, diz ele, é trabalhar para melhorar o texto do governo. Não tenho dúvidas que, pela capacidade de diálogo do presidente Arthur Lira, isso será possível para que se encontre a compensação menos danosa ao país. Isso quer dizer o quê, queridos e queridas? Essa é a nova crise que o mercado vai olhar, que é o seguinte: olha só, o fiscal vai ficar pior com a isenção de R$5.000 mais horas. Quem ficaria surpreso se isso acontecer? Não é incrível? A gente já sabia disso. Você entrega esse tipo de proposta no Congresso, e aí, amigo, salve-se quem puder. Hugo Mota falou isso e, ó, expor para Roma, lá para o Vaticano, porque ele também está acompanhando a comitiva do presidente Lula, que tem Lula e Janja, é claro, que não ia perder esse momento histórico, né? Que estão lá no... Como é que chama, gente? No velório do Papa Francisco, né? Todo mundo está ligado que o Papa Francisco se foi, não é mesmo? Então está todo mundo indo para lá. Essa semana não vai ter nada, também já é quinta-feira, e se não teve nada até agora, não vai ter agora mesmo. E aí você vai ter, então, essa isenção, como diz aqui o José Márcio Ferreira, ó, a sinuca de bico no Nine vai ter isenção de 5K sem compensação. E é mais ou menos isso que vai acontecer. Obviamente vai ter uma compensação, não vai ser uma compensação matemática, vai ser aquela compensação, não, a gente vai mexer nisso aqui e tudo isso vai melhorar. E, obviamente, o dinheiro vai faltar mais para frente. Mas, como diz a nossa querida ministra do Planejamento, Simone Tebet, vai ter uma janela de oportunidade para mudar tudo isso entre a eleição de 2026 e a posse de 2027. Tem mais ou menos aí uns 30 dias para você desfazer esse monte de besteira que está sendo feita nesses últimos anos, né? Mas é aquilo, as pessoas, a gente tem isso, né? É cultural. A gente espera as coisas irem para o brejo para poder atuar. Beleza, vamos passar aqui para uma parte mais mercadológica mesmo. Hypera ontem, esta empresa aí de produtos farmacêuticos,
reverteu o lucro que teve no trimestre passado e no primeiro trimestre de 2024 e registrou prejuízo aí de 140 milhões de reais. Eu até vou colocar aqui para vocês, ó. Aqui está. Deixa eu ver se consigo fazer isso aqui, ó. Tá aí, ó. Aqui está a expectativa era de prejuízo de 0,23, né, 23 centavos por ação, ficou em 33 centavos. Eu vi algumas outras estimativas que estavam mais próximas desses 30 centavos, tá? Então pode ser que a bolsa não corrija tão forte essa história do resultado do Hypera, que era um resultado meio esperado, porque Hypera está refazendo ali uma parte de fluxo de caixa operacional. Já vou explicar para vocês, só quero passar os números aqui. O EBITDA, que é aquele lucro, uma proxy aí do lucro operacional, que é o lucro antes de impostos, juros, depreciação e amortização, ficou em menos 148,5 milhões contra 647 milhões de reais no ano passado, no mesmo período aí, no primeiro trimestre de 2025, beleza? Então, você tem esse prejuízo que é mais ou menos esperado, e Hypera ontem subiu 2,24%. O Bode ali, o presidente da Hypera, na apresentação de resultados, ali na apresentação de resultados, tem algumas colocações sobre essa história do fluxo operacional. O que é? Segundo a Hypera, fluxo de caixa operacional, segundo a Hypera, eles estão reorganizando isso porque os distribuidores estão com estoques muito elevados, né? Obviamente, se eles estão com estoques muito elevados, é porque boa parte desse lucro que você está recebendo agora, desse dinheiro que você está recebendo agora, estava no lucro contábil lá de trás. Então, agora, a Hypera está tentando reduzir esses estoques e aí diminuir um pouquinho as vendas. Se você olhar aqui para a receita esperada era de 1,03, 1,10, né, 1,100 milhões, 1 bilhão e 100 milhões, contra 1 bilhão, praticamente redondo aí, 1 bilhão e 33 milhões em 2025. Se você voltar um ano, aqui, ó, primeiro quarto de 2025, ó, vocês conseguem ver aí, né? Você tinha uma receita de 1,83 bilhões de reais, uma queda de praticamente pouquinho mais de 40% na receita na comparação de um ano contra outro, segundo a Hypera, em função dessa revisão no fluxo de caixa operacional. O que isso quer dizer, né? Os estoques estão altos, então você vendeu, você tinha valores a receber, e esses valores entravam aí na demonstração de resultado e acabavam ajudando no lucro líquido registrado lá atrás, mas aí agora ele viu que ninguém está mais comprando porque os estoques estão muito altos e entrou nessa historinha de que tem que baixar os estoques do pessoal para depois vender de novo, tá bom? É basicamente isso, tá? Para quem, se você acompanha mais de perto, aí você vai ter uma noção melhor de se vale ou não a pena fazer isso. O segundo quarto aqui, a expectativa é que essa receita dobre, né? Sai de 1,03 para 2,17 bilhões de reais. Eu não sei se isso já foi revisado e ficaria parecida aí com o segundo quarto de 2024. Segundo a Hypera, essa receita e esse lucro vão melhorar nos próximos anos, conforme esse fluxo de caixa operacional entre nos eixos. Hoje, além disso, a gente tem resultado da Vale, a expectativa aqui, ó, onde estamos? Expectativa eu anotei aqui em algum lugar, lucro líquido de 1,65 bilhões, uma queda de 1,78, então praticamente estável o lucro líquido de Vale neste trimestre, mas muito aí em função da queda do preço do minério de ferro, tá? A receita também deve cair aí cerca de 10%, assim como o EBITDA, tá? Só para a gente dar uma olhada aqui, hoje, além de Vale, após o fechamento do mercado, apresentação dos resultados da Vale, após o fechamento do mercado, tem
Usiminas, agora de manhã, e Multiplan, aquela administradora de shoppings. Multiplan está para o mercado de shopping centers, assim como Itaú, na minha opinião, está para o mercado de bancos, está para o setor bancário. É provavelmente o negócio mais redondo que você tem nesse setor. Se você é um entusiasta do setor, dá uma olhada aí. Multiplan, a ideia é que fique com um lucro equivalente a 41 centavos por ação, enquanto a Vale deve ter um lucro equivalente a R$ 2,00 por ação. E a Usiminas, 0,29. Ontem, Vale, Usiminas recuperaram bastante o valor da ação em função aí do ganho da melhora no preço, nos preços do minério de ferro, com essa história de que a China, como é que se fala? A China estaria numa negociação avançada com os Estados Unidos para as tarifas, o que acabou nos confirmando durante o dia. Então, para hoje, o que temos aqui? Praticamente os futuros aqui operando praticamente estáveis. Vou até colocar aqui para vocês. Ó. Cadê? Olha aí. 0,02 a Nasdaq e 0,00 nesse momento S&P 500, futuro de S&P 500. Então, estáveis para esse começo de dia, né? Todo mundo de olho nessas histórias de tarifas, mas tem um cansaço do mercado com essa coisa do Trump ir e voltar, e aparentemente isso também tem incomodado o Trump, que o mercado não está reagindo, tá? E aquelas falas, eu estava lembrando, esqueci de falar isso para vocês ontem, estava lembrando, lá no Oráculo Sucupira, que eu vou revisar nessa sexta-feira, como eu disse para vocês, sempre a última sexta-feira do mês é a sexta-feira de revisão do Oráculo, e a primeira sexta-feira do mês é a nossa newsletter de resultado das carteiras recomendadas, que eu posso dizer para vocês que estão indo muito bem, obrigado. Se você está seguindo a carteira, se você está replicando a carteira, você viu o que aconteceu e como é importante você estar bem diversificado e entender a sua diversificação, né? Como é que isso faz sentido para você conseguir capturar a rentabilidade sem sofrer tanto durante os dias que se passaram. Agora, futuros aí de Nasdaq e S&P 500 um pouquinho mais altos, aí 0,04 no S&P 500, 0,08, 12 agora no Nasdaq. Então pode ser que tenha, pelo menos tudo aponta para um dia um pouquinho mais positivo para Nasdaq e S&P 500, o que deve repercutir também aqui no Brasil. Não sei se aconteceu alguma coisa agora pela manhã, enquanto eu estava aqui, mas parece que tem um humor melhorando. Beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, se tem alguma pergunta. Vocês veem que eu estou conseguindo manter isso aqui próximo dos 30 minutos, que a gente já estava se perdendo para 40, 45, só quando tiver muita notícia mesmo, aí a gente estende um pouco mais este programinha. Beleza? Deixa eu ver se tem alguma pergunta por aqui. Não. Bom dia, Carmelina. Coluna matando, passei para deixar um abraço. Mais tarde você assiste, sem problema, hein? O Fábio, que é o torcedor máximo desse programa, torcendo para 1 hora de programa. É muito, Fábio. Bom, de qualquer maneira, a ideia é aproveitar essa temporada de resultados também para trazer um pouco dos resultados, trazer um pouco da minha opinião sobre as empresas especificamente. Também acho que pelo menos Vale, Petrobras, devo trazer um amigo analista aqui para conversar um pouco com vocês sobre isso, né? Porque está todo dia, o dia todo, olhando para essas empresas, então tem uma visão um pouquinho melhor do que a minha, eu imagino, ou um pouco mais embasada, né? Então, sexta-feira agora, amanhã, temos a revisão do Oráculo Sucupira, e é isso que eu ia falar. Se vocês lembrarem do Oráculo Sucupira, lá no final do ano passado, eu falava que o Trump ia entrar em rota de colisão, porque também não era nada difícil, né? Isso não era algo para ser super difícil de adivinhar. Entrar em rota de colisão contra o Powell, e eu até achei que demorou, mas rapidamente também revisou a história de, como é que se fala, de queimar aí o nosso querido Powell, porque viu que as coisas vão ficar muito mais difíceis se ele tirar o Powell daí. Beleza? Então eu vou ficando por aqui. Acho que já resolvemos o que tínhamos que resolver.
lembrem-se, tem essa história, bancos podem ser uma boa saída para quem está olhando para a Bolsa. Dê uma olhada em bancos, porque assim que sair essa história de crédito imobiliário, os bancos devem... O Edwin aqui, treinando português, né? Me despeço. Isso pode dar uma melhorada boa aí no que a gente vai ver nos balanços dos bancos, tá? Lembrando que na época da Dilma também aquele crédito consignado acabou, e créditos novos, operações de crédito que o governo ofereceu, acabaram limpando também os balanços do banco, tirando o crédito ruim e levando para a Caixa Econômica, Banco do Brasil e etc. E os bancos ganharam muito dinheiro, como não era de se esperar. Beleza? Então eu vou ficando por aqui. Bons negócios a todos nesta quinta-feira, 24 de abril de 2025. A gente se vê amanhã no nosso Acorda Sucupira, no podcast, a gente se ouve amanhã. E também não esqueçam que no fim da tarde sai a nossa newsletter Esquina Sucupira com a revisão do Oráculo Sucupira, beleza? Então, bons negócios a todos. Até amanhã e avante, Sucupira. Terá um sacrifício indiscutível. Congelamento total de preços. Não é jornalista. Você pode uma regra, você não consegue executar, você põe em risco o próprio arcabouço fiscal.